A quarta sugestão que eu vou apresentar para vocês é explorar as propriedades e pode, para isso, utilizar o quadro multiplicativo. Quando levamos a criança a perceber que 3 vezes 2 e 2 vezes 3 dão o mesmo resultado, já estamos iniciando com essa criança a compreensão da validade da propriedade comutativa da multiplicação. Assim, no quadro, podemos ver, por exemplo, que 1 vezes 2 é igual a 2 e que 2 vezes 1 é igual a 2. 1 vezes 4 e 4 vezes 1. 1 vezes 5 e 5 vezes 1. 2 vezes 3 e 3 vezes 2. 3 vezes 5 e 5 vezes 3. Se a criança entender a validade da propriedade comutativa, ela vai perceber que a memorização, na verdade, se reduz a metade daquele quadro, metade da tabuada. Nesse quadro, você pode perceber que a diagonal divide esse retângulo em 2 triângulos, cujos produtos se repetem. Vejamos agora como utilizar a tabuada e a propriedade distributiva para resolver operações. Você consegue fazer de cabeça 3 vezes 47? Então, veja, observe esse método feito por uma criança. O que ela fez? Ela fez primeiro a decomposição do número. Ela pensou, 3 vezes 47 eu não sei, mas eu sei quanto que é 3 vezes 4 e sei quanto que é 3 vezes 7. Se eu sei 3 vezes 4, eu sei quanto que é 3 vezes 40. Então, 47 é 40 mais 7. Então, eu vou decompor o número. Aí, ela aplica a propriedade distributiva. 3 vezes 40 mais 3 vezes 7. 3 vezes 40, 120. Porque 3 vezes 4, 12. 3 vezes 40, 120. 3 vezes 7, 21. Então, ela faz 120 mais 21, 141. E ela encontra a resposta para essa multiplicação. Isso ela aplica mentalmente a propriedade distributiva. Parece difícil, mas não é. É questão de se habituar, de treinar o cálculo mental. Vamos ver agora um exemplo de como aplicar a tabuada e a propriedade associativa. Vamos considerar 3 números, A, B e C, os 3 números naturais. Então, A vezes B vezes C, eu posso fazer A vezes B primeiro, ou eu posso fazer B vezes C primeiro. Se a criança tivesse que fazer, por exemplo, 7 vezes 6 vezes 5, poxa, 7 vezes 6 é 42, mas 42 vezes 5 é difícil, eu não vou saber. Então, ela pode aplicar a propriedade associativa e ela pode fazer 6 vezes 5 é 30. Bom, 7 vezes 3, 21, então vai dar 210, o que facilita o cálculo mental. Esse exemplo que eu vou trazer para vocês agora, eu peguei na internet. Olha como essa criança pensou. Ela não sabia fazer 7 vezes 39, então ela fez 7 vezes 40 e depois ela tirou um 7. Mas qual é o erro cometido na escrita matemática? Isso é exemplo de internet, então precisa tomar bastante cuidado quando selecionar exemplos da internet. A sentença matemática correta seria 7 vezes 39 é igual a 7 vezes associativa 40 menos 1. Aí, o que ela faz? Aplica a distributiva. 7 vezes 40, que dá 280, menos 7 vezes 1, que dá 273. E os demais exemplos que estão nessa foto seguiriam o mesmo padrão de raciocínio, ok? A comparação é outro recurso para a significação e a memorização da tabuada. As crianças adoram desafios. Vamos associar os dois, desafio e comparação? Por exemplo, nesse exemplo aqui. 3 igualdades com resultados diferentes? Aí tem truque, tem coisa faltando. O que devemos fazer para que essas 3 igualdades sejam verdadeiras? A gente pode observar que nessas 3 sentenças, a colocação de parênteses resolve as questões. Na primeira, fazemos 2 mais 3 vezes 5 menos 1. Então, vai ficar 2 mais 3, 5, 5 menos 1, 4, 5 vezes 4, 20.
Na segunda, não precisa de parênteses nenhum. Por quê? Porque a prioridade é a multiplicação. Primeiro a gente faz 3 vezes 5, e aí a gente faz 2 mais 15, 17, menos 1, 16. Perfeito. E na terceira, o que a gente faz? A gente associa o 5 menos 1. Então, a gente vai ficar com 2 mais 3 vezes 5 menos 1, 4. 3 vezes 4, 12. 2 mais 12, 14. Vocês acreditam que a partir daí, uma criança criou uma nova igualdade, cujo resultado dava 28? Consegue identificar qual foi? Ainda falando de comparações, tem uma atividade que eu gosto bastante, porque comparação é um aspecto muito importante da matemática. Então, é importante levar as crianças a questionarem afirmações e validarem as propriedades. Elas precisam aprender a duvidar, a questionar e a verificar se afirmações que são apresentadas para elas são verdadeiras ou falsas. Comparem essas igualdades. 2 mais 3 é igual a 3 mais 2? E 2 menos 3 com 3 menos 2? E 2 vezes 3 com 3 vezes 2? E 2 dividido por 3 com 3 dividido por 2? Em qual deles vale a propriedade comutativa? Qual igualdade é verdadeira e qual é falsa? E qual você não sabe? Por que você não sabe ainda responder essa pergunta? A quinta sugestão que eu vou apresentar para vocês é para, considerando o quadro multiplicativo, descobrir as regularidades e os padrões desse quadro. Então, com o quadro pronto, peça para a criança observar bem o quadro. Peça para descobrir as coisas que se repetem, que obedecem padrões. Elas podem perceber, por exemplo, que a diagonal do quadrado multiplicativo é formada pelos quadrados nos números, ou seja, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6 e assim por diante, até o 10 por 10, 10 vezes 10. Se houver oportunidade, aproveite para mostrar o significado geométrico desses números, ou seja, o quadrado de lado 1, o quadrado de lado 2, o quadrado de lado 3, de lado 4, aí eu consegui fazer até o quadrado de lado 6. As crianças podem perceber ainda que, observando o quadro multiplicativo, que a linha do 1 é igual à coluna do 1. A linha do 2 é igual à coluna do 2. A linha do 3 é igual à coluna do 3. Aí eu destaquei a linha do 2, que eu marquei em vermelho. Então, na linha do 2 tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. A linha do 9 eu destaquei em azul. Isso ocorre por conta da comutatividade. 2 vezes 4 é igual a 4 vezes 2. 9 vezes 1 é igual a 1 vezes 9, e assim por diante. As crianças podem, com isso, concluir que na coluna do 1, os números aumentam de 1 em 1. Na coluna do 2, os números aumentam de 2 em 2, e assim por diante. Na coluna do 9, por exemplo, os números aumentam de 9 em 9. É fundamental explorar este ritmo, esta regularidade da tabela, porque isso vai ajudar muito eles na memorização. Uma outra atividade bastante interessante é pedir para as crianças observarem, por exemplo, bem a tabela e descobrirem, localizarem onde estão os 12 na tabela. Eles vão perceber que o 12 aparece 4 vezes. Estas 4 aparições correspondem aos produtos 3 vezes 4, 4 vezes 3, 2 vezes 6 e 6 vezes 2, que eu destaquei aí em amarelo. Faça o mesmo com outros números, com o 16, com o 15, etc. Outros. Uns aparecem 3 vezes, como o 16, que eu destaquei aí em verde. Outros só aparecem 2, como o 15, que eu destaquei em azul. E outros ainda uma só vez, como o 100, por exemplo. As regularidades nas tabuadas também são um bom exemplo de investigação matemática.
podem levar os alunos a formularem conjecturas interessantes. Podem ajudar na detecção de erros quando eles falam a tabuada. Continue a investigar o quadro. Você pode perguntar: ao multiplicar qualquer número por um número par, obtém-se sempre um número par? Observe no quadro. Por exemplo, 7 vezes 4, 9 vezes 6, 8 vezes 2. Sempre o resultado vai dar par. Por quê? Aí você pode fazer uma outra pergunta, por exemplo, assim: ao multiplicar dois números ímpares, obtém sempre um número ímpar? Exemplo: 3 vezes 7 dá ímpar, 5 vezes 9, 7 vezes 1. Por quê? Uma outra pergunta: ao multiplicar um número par por um número ímpar, obtém-se par ou ímpar? Sempre? Por quê? Uma outra atividade é observar a coluna do 2. Qual é a sua regularidade? E a do 5? Qual é a sua regularidade? E a do 3? Qual é a sua regularidade? Mais uma atividade para analisar o quadro multiplicativo. Peça para as crianças observarem o seguinte: a tabuada da multiplicação por 2 pode servir como ponto de partida para a tabuada do 4 e do 8. Pede para eles observarem isso. Aí, em seguida, vocês vão analisando. Podem analisar juntos. Por exemplo, pegue o produto 12. 12 é igual a 6 vezes 2. 12 vezes 2 é igual a 24. E 24 vezes 2 é igual a 48. Isso por quê? Porque o 4 é 2 vezes 2. E o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Para achar a tabuada do 4, então, basta multiplicar a tabuada do 2 por 2. E para achar a tabuada do 8, basta multiplicar a tabuada do 4 por 2. Por exemplo, 7 vezes 8 é igual a 7 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 7 vezes 2, 14. 14 vezes 2, 28. 28 vezes 2, 56. Ajude as crianças a encontrarem outras regularidades e outros padrões no quadro multiplicativo. É um quadro riquíssimo para você trabalhar múltiplos e até divisores. Você pode trabalhar com o uso de jogos, dominós, por exemplo. O dominó é uma opção de jogo para memorizar os fatos básicos. Pode ser de qualquer operação: multiplicação, divisão, adição, subtração. Aqui no caso nós estamos com foco no dominó da multiplicação. Esse outro jogo é a roleta da multiplicação. É uma outra opção de jogo para memorizar os fatos básicos e também pode ser feito com as outras operações. Aqui estou apresentando para vocês as tabuadas dinâmicas. É um quadro onde de um lado estão os fatores e do outro os produtos. Também pode funcionar como jogo de memória. Esse outro é um quadro com uma sequência numérica a ser preenchida com os fatores variados. Jogos são muito bons para memorizar a tabuada. Então, esse, no caso aqui, é um bingo. O professor lê a operação e a criança marca o produto na cartela. Aqui eu trago uma sugestão de memorização da tabuada utilizando o material Cuisinart que vocês viram, que nós apresentamos na aula 7 e na aula 8, lembra? Então, aqui estão as reguinhas que são utilizadas para a tabuada. Então, você pode pedir, por exemplo, para encontrar todos os fatores básicos para formar as barras coloridas. Nesse exemplo que eu trago aqui para você, a professora apresentou a barra verde escura, que vale 6, e as crianças encontraram 2 vezes 3, 3 vezes 2, 6 vezes 1. Com as barrinhas de Cuisinart, eu posso ampliar o número de investigação. Então, por exemplo, se eu juntar uma barra laranja que vale 10 com uma barra vermelhinha que vale 2, eu obtenho 12. Então, quais os fatos que eu consigo formar com o produto 12? Então, a criança pode fazer 3 barrinhas lilás, que é 3 vezes 4, pode colocar 4 barrinhas verde clara, que é 4 vezes 3, pode colocar 6 barrinhas vermelhas, que é 6 vezes 2, ou 12 barrinhas naturais, as beges, que corresponde a 12 vezes 1. Um outro material que a gente já viu em aulas passadas, na aula 3,
Por exemplo, nós vimos bastante o uso do material dourado para contagem, para adição, para subtração, aula 3, 3A, 3B. Então, nós também podemos utilizar o material dourado como material de contagem para memorizar os fatos básicos. Por exemplo, para fazer 3 vezes 2, eu poderia pegar 3 grupinhos de 2 e depois fazer a contagem e observar que dá 6. Bom, queridos, o vídeo já está longo demais, tem muita coisa para a gente falar sobre memorização da tabuada, sobre formas gostosas, prazerosas. Lembrem-se que a frequência é melhor do que a quantidade, ou seja, é melhor todo dia trabalhar um pouquinho da tabuada do que querer que as crianças aprendam tudo em uma semana, um mês ou mesmo num semestre. Elas têm principalmente do 3º até o 5º ano para memorizar a tabuada. Tenha propostas desafiadoras toda semana. Apresente jogos, desafios, problemas com atividades que envolvem as regularidades. Quando a criança entende a beleza da matemática, ela se apaixona, não tem como não se apaixonar. Bem, como vocês viram, dá para memorizar a tabuada com significado e com uma aprendizagem prazerosa. Gostaram? Você gostou? Então se inscreva nesse canal e acione o sininho para ser avisado do próximo vídeo. Eu estou tentando colocar pelo menos um vídeo por semana nesse canal. Em breve, mais um tópico de didática da matemática para estudarmos juntos, ok? Um abraço e até a próxima!